Eu quero expor algumas ideias aqui, mas também usar esse tempo principalmente para tirar dúvidas das pessoas a respeito da minha posição como anarcocapitalista. Muita gente, depois de 1 ano e meio de bioditadura, não entendeu o porquê do meu apoio estratégico ao Bolsonaro. Mas o fato é que muita coisa muda. As circunstâncias mudam. Então, tome, por exemplo, o Antigo Testamento. Ele propõe uma série de leis a serem seguidas, a serem cumpridas. E quando existe a encarnação do Verbo, há a superação dessas leis. Por quê? Eventos importantes mudam a maneira como nós devemos agir no mundo, de forma prática, para continuar adequados à lei natural. Se a bioditadura não mudou nada para algumas pessoas, então eu sinto muito. Deveria ter mudado. Se nós queremos nos manter fiéis a princípios perenes e imutáveis, a lei eterna, a lei natural, então nós devemos mudar algumas posturas no mundo prático, nas circunstâncias, de acordo com a mudança do meio ambiente, do entorno. Então o ambiente político no mundo mudou, nós estamos diante de situações inéditas, Great Reset, o grande reset preparativo para a nova ordem mundial, o Cyber Polygon, que vai causar uma reviravolta no mundo cibernético, passaporte de picada de abelha, coisa que nós não tínhamos visto antes. Então, nós começamos a perceber que a agenda globalista da nova ordem mundial está muito mais avançada do que se supõe. Se isso não servir para nós mudarmos algumas estratégias, significa que nós não somos servos da justiça. Nós somos escravos de princípios humanos, totalmente desconexos da lei eterna. Daí vem, principalmente, o meu apoio estratégico ao Bolsonaro. O Rafael Lima, que eu sempre alertei vocês que era progressista, está convocando as pessoas para a manifestação de Fora Bozo. Eu sempre avisei que ele era um esquerdista. A questão é a seguinte: nós, anarcocapitalistas, não apoiamos governo nenhum, não apoiamos a existência do Estado. Nós temos uma postura muito sólida em relação àquilo que nós defendemos. Somos contra a agressão contumaz de propriedade privada, principalmente aquela perpetrada por um monopólio que é o Estado. Então, em nenhum momento, esses princípios foram abandonados. Muita gente duvidou, perguntou se eu ainda era anarcocapitalista. Em nenhum momento eu falei que eu não era. Eu sou anarcocapitalista. Espero que isso esteja claro. Agora, apoiar o Bolsonaro, obviamente, não significa apoiar tudo o que ele faz, porque é muito simples. O Bolsonaro não é um anarcocapitalista. Ele comete diversos erros. Então, em nenhum momento eu disse que eu sou um bolsonarista, aqueles bolsonaristas crassos, que simplesmente apoiam o Bolsonaro independente do que ele fizer. Jair Messias Bolsonaro. Dentre todos os políticos, eu não vou dizer que, para começar, óbvio que ele não é santo. Agora, o que dá para falar sobre o Bolsonaro, que ele tem uma vantagem moral em relação a praticamente todos os outros políticos, é que o Bolsonaro é um sujeito humano. Eu não estou discutindo se ele é um bom ser humano ou um mau ser humano, mas ele é um sujeito humano. Ele tem uma preocupação com a dignidade da pessoa humana. Ele dá algum valor, menos do que deveria dar, bem menos, mas ele dá algum valor à liberdade individual. Ele tem alguma decência. E ele tem defeitos terríveis, mas é um sujeito humano. É totalmente diferente dos seus opositores esquerdistas, social-democratas, liberaloides, que abdicaram da sua própria humanidade. São verdadeiros demônios. São acelerados. São pessoas que chegaram a um nível de torpeza, que se afundaram tanto na lama da imoralidade, que não agem mais como seres humanos. Vocês acham que um cara que nem o João Dória, eu podia falar calcinha, não sei o que, mas eu não estou para brincadeira hoje, eu vou falar bem sério aqui. Vocês acham que o calcinha tem alguma humanidade, o João Dória? Vocês acham que algumas pessoas togadas lá têm alguma humanidade? Não dá nem para falar nomes, senão nós nos arriscamos aqui. Você acha que sujeitos que são mentirosos, contumazes, que agem de uma forma que indica aí uma suspeita de sociopatia, de psicopatia, você acha que pessoas como Arthur Duval, Kim Catabosta, agem com humanidade? Alexandre Frota, Joyce, Moro? Não. Então, nós não estamos falando aqui de
políticos ruins e políticos piores, são tudo a mesma porcaria. Nós estamos falando de políticos que são seres humanos e estamos falando de políticos que são como demônios, que são como possessos. Há uma diferença brutal entre essas duas categorias. Em nenhum momento eu disse para vocês confiarem em político. Eu repito as palavras do meu saudoso avô, Álvaro Célio de Magalhães, o Genair. Paulinho, políticos são todos uns prostitutos. E meu avô está coberto de razão. Isso inclui o Bolsonaro? Óbvio que inclui o Bolsonaro. O meu avô não deixa de estar correto só porque existe o Bolsonaro. Ele é um prostituto. Só que tem aquela coisa. Existem vários tipos de prostituta. Tem prostituta que faz tudo por R$30. Tem prostitutas de luxo, que nem se chamam assim. Elas se chamam acompanhantes e cobram R$20.000. E dentre as prostitutas, existem aquelas que são humanas, que são honestas, que existem aquelas que furtam o cliente, existem aquelas que fotografam o cliente e chantageiam falando vou mandar para sua mulher. E existem também aquelas que matam o cliente, que sequestram o cliente e vendem manda vir os gangsters lá roubar os órgãos do cliente e o cara amanhece numa banheira. Vocês entenderam a analogia que eu fiz? Então, políticos são todos prostitutos, sem dúvida. Todos eles vendem princípios. Todos eles negociam princípios negociáveis. Alguns por motivos até um pouco mais nobres, talvez por medo. Você imagina o medo que o Bolsonaro deve estar passando? Do que poderiam fazer contra ele? Ele já tomou uma facada criminosa. Ninguém foi atrás do Adélio Bispo, de quem estava por trás dele, mas pode ter certeza que tem gente muito ruim por trás. Mas aí parou. Era um lobo solitário. Aí o cara faz uma postagem conservadora, o STF manda a Polícia Federal prender o cara para ver se tem uma ligação num gabinete de ódio. Quer dizer, olha a paranoia dos caras. Mas o esfaqueador não tem ninguém por trás. Esse é o Brasil que nós estamos. Temos que ter em mente essa situação. Então, claro que o Bolsonaro negocia princípios inegociáveis, vê aliados sendo presos e fala, o que você quer que eu faça? Não posso fazer nada, se vira aí. Mas a questão não é essa. A questão não é se opor ao Bolsonaro por isso. O Bolsonaro é um soldado que está acuado num canto. Com todos os seus defeitos, ele está lutando contra o comunoglobalismo. Nós somos outros soldados que estamos acuados em outro canto. Não adianta agora você desertar da luta, porque você discorda da postura, covarde ou não, de um dos soldados. A coisa é bem maior do que nós pensamos. E a luta é metafísica. Você vê o próprio MBL e o Novo defendiam o voto auditável. Agora, quando o voto auditável se dá numa circunstância que poderia favorecer o Bolsonaro, o MBL e o Novo são contra o voto auditável. É tudo jogada de poder. O cara tem que ser muito burro, muito bitolado, para querer se ater a princípios que não estão lastreados na metafísica. Princípios por princípios. Não, eu defendo votos, eu defendo a PNA sempre, em todo lugar, absolutamente. Você não está vendo o escopo metafísico da guerra que nós estamos travando, né? E o Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem uma grande virtude. Ele é perseverante. Ele é extremamente persistente. A perseverança é um dos atributos da área afetiva que são medidos no Exército Brasileiro. É muito importante o combatente ser perseverante. Isso ele tem de sobra. Porque pessoas como o Bolsonaro me inspiram nesse sentido. Não estou elogiando tudo que ele faz. Mas diante das calúnias, das injustiças que o Bolsonaro sofre, ele continuar onde ele está, e ainda que ele se reeleger, é um exemplo de perseverança. Isso me motiva. Eu também já tomei calúnia, já me expus, já fui ameaçado pelo Dória, já tomei processo, tomei todo tipo de xingamento. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês por que o Bolsonaro foi eleito e o que está acontecendo. O Bolsonaro foi eleito por uma flutuação no sistema. O sistema sempre vai tender à esquerda, porque quanto mais à esquerda, mais poder o próprio sistema vai ter. Mas de vez em quando, o sistema entra em um esgotamento dos seus recursos. Então, 2018, acabou-se um ciclo de intervencionismo e o mundo inteiro viu a falência do progressismo com a invasão da Europa, com uma certa extrapolação dos planos da própria elite globalista que bateu de frente com aquilo que as famílias defendiam, né? Ideologia de gênero, aborto no mundo inteiro,
invasão muçulmana da Europa. Então chegou num ponto de um certo esgotamento do modelo social-democrata progressista na mente das pessoas e que combinou com o esgotamento do modelo intervencionista econômico. Então toda aquela palhaçada do governo Lula, o Cristo Redentor decolando, né, esbanjando dinheiro, teve a crise de 2008, não foi remediada, eles continuaram usando o quantitative easing econômico para tentar fingir que estavam solucionando a crise do subprime em 2008, e tudo isso estourou, né? Segundo o mandato da Dilma, etc. O modelo chegou na sua plena crise em 2016, em 2018 ninguém aguentava mais. Aí as pessoas só queriam duas coisas. Elas queriam que o salário delas chegasse até o fim do mês e queriam que o bandido fosse pra vala, porque, como disse o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, o que o povo quer é bandido bom, é bandido morto. Pro povo, bandido bom é bandido morto. Então chegou num ponto que é o seguinte: o que é contra a esquerda? O que é contra tudo isso que está aí? É o Bolsonaro. Lá em 2018, se eu me candidatasse com a minha patente, aspirante oficial R2 Paulo Cogos, eu ganhava. Né? Vote deputado federal aspirante Cogos, eu ganhava. Era só colocar o aspirante na frente. Qualquer coisa que remetesse a bandido bom, a bandido morto, delegado fulano, major cicrano, capitão de corveta beltrano, ganhava. O povo estava cheio, o povo estava de saco cheio ali. Essa situação, como disse o Cristiano Quioca, foi uma situação única. O sistema poderia fazer de tudo para que aquilo não acontecesse e o Bolsonaro não ganhasse. Como fez? Como fez? Teve fraude na urna, teve a facada que o Adélio não fez sozinho. Só que por que no final o Bolsonaro assumiu o poder? Porque o próprio sistema quer que as pessoas continuem acreditando no sistema. Deixa o povo pensar que na democracia eles têm alguma liberdade. Deixa o povo pensar que eles podem falar: o povo cansou, revoltados online, vamos escolher outra pessoa, e achar que aquilo tem algum sentido. É claro que no final o povo não escolhe nada. Mas deixa eles terem um gostinho de vitória. Deixa o Bolsonaro assumir. Ele não vai governar mesmo. Nós vamos ter gente lá no judiciário, no legislativo, e não vamos deixar o Bolsonaro fazer nada que preste. E além disso, eles exploraram um defeito muito grave do Bolsonaro. Ele não sabe escolher gente, ele tem o dedo podre para escolher assessores. Ele só escolhe, não é que ele só escolhe, mas ele escolhe muito picareta. Aproveitando-se disso, do dedo podre dele, o pessoal falou: ó, é muito fácil não deixar o Bolsonaro se eleger. Vamos destruir a única coisa que realmente importa, que é o preço do tomate. Eu já falei isso em 2 vídeos. O que importa é o preço do tomate. É só colocar um ministro da economia que vai destruir a economia. E o Bolsonaro não tem conhecimento econômico suficiente para distinguir quem entende de economia. Então enfia o Paulo Guedes lá. Eu já falei e repito. Paulo Guedes é um infiltrado. É um socialista fabiano do Consenso de Washington, infiltrado no governo Bolsonaro para destruir a nossa economia e assim tornar o Bolsonaro inelegível. Sabe por quê? Bolsonaro falou não sei o que lá dos gayzinhos, fez um comentário machista, tá ok? Cara, o taxista não tá nem aí pra isso. Ah, o Bolsonaro falou alguma coisa que atenta contra a estabilidade das instituições democráticas, o Estado de Direito. O taxista não tá nem aí pra isso. O taxista quer saber qual é o preço da gasolina e qual é o preço do contrafilé pro churrasco dele de fim de semana. E o taxista tem razão. Essas são as coisas que realmente importam. É claro que existem outras coisas muito importantes. Né? A obediência à doutrina católica, ser contra o aborto, etc. Mas o taxista, imediatamente, ele tem razão dele nisso, ele é um pai de família, provedor, ele está preocupado com o preço das coisas. O Paulo Guedes destruiu o governo Bolsonaro. Porque realmente o Paulo Guedes foi uma péssima escolha do Bolsonaro e realmente a economia está indo de mal a pior por culpa dele. E culpa também dos governadores esquerdistas que puseram lockdown e fecharam o comércio. Mas, pô, dava para recuperar. Paulo Guedes, com a sua política inflacionista, destruiu o valor do real. E se você destrói a moeda, você destrói todo o resto. Porque a moeda é a reserva de valor. Pelo amor de Deus. Tem gente que quando eu ligo a TV e eu vejo gente falar: não, porque é o preço da gasolina que está alto que está puxando a inflação para cima. Não. Quando eu escuto isso, eu tenho vontade de sair metendo a porrada.
O cara que fala isso não tem direito de abrir a boca para falar de economia. Inflação não é aumento de preços. Inflação não é aumento de preços. Inflação é o aumento da oferta monetária. Inflação é o aumento da oferta monetária. Entendam? E aí, a oferta monetária se expande. As pessoas que colocam a mão nesse dinheiro primeiro se dão bem e os aposentados, assalariados, as velhinhas se dão mal, porque elas colocam a mão no dinheiro por último. E aí o preço sobe, porque a moeda desvaloriza. Então, defendamos um bolsonarismo anti-Guedes. Isso é essencial. Agora vamos analisar a situação política do Brasil. Para começar, nós temos que separar as coisas. Temos que entender que nós estamos numa guerra. E que essa guerra não é contra o PT, contra a terceira via, contra a esquerda. Essa guerra é contra o demônio. É nesse nível. E que nessa guerra existem várias manifestações. Existem partidos, políticos, atitudes de políticos. Nós temos que saber separar as coisas. Quando eu falo em apoio estratégico ao Bolsonaro, eu não estou falando em bolsonarismo, em culto à personalidade, em idolatria. Eu estou dizendo o seguinte: eu defendo o reino social de Cristo. O maior inimigo do reino social de Cristo é a nova ordem mundial, é o globalismo. No meio disso tudo, tem figuras que nem sabem o que estão fazendo ali. Tem o Bolsonaro, tem os inimigos do Bolsonaro, que são os bostas. A estratégia, agora, de curto prazo, é reeleger o Bolsonaro. Não tem outra. Não, a estratégia é implantar o Ancapistão. Boa sorte para você. Vai lá, então. Compra uma ilha, coloca a bandeirinha ANCAP lá, de Guedes, nem que você quiser. Fabrica umas armas e fala, aqui é o meu Ancapistão. Boa sorte fazendo isso. Cara, eu tô vendo pessoas inocentes sendo presas agora. Eu vi comércios fecharem agora. Eu vi pessoas perderem emprego agora. E não adianta falar, não, mas o Paulo Guedes está destruindo a economia. Eu concordo que o Paulo Guedes está destruindo a economia. Mas justamente ele está destruindo a economia porque ele foi infiltrado para derrubar o Bolsonaro. Se vocês, por causa do Paulo Guedes, colocarem qualquer outra coisa no lugar do Bolsonaro, vocês vão estar fazendo o jogo do Paulo Guedes. E qualquer conservador que entrar lá no futuro, a esquerda vai saber que a estratégia funciona. Coloca-se um ministro da economia infiltrado, destrói-se a economia e as pessoas prontamente traem ideais maiores do que qualquer personalidade e votam na esquerda ou na terceira via. Caso nós votemos a favor do Bolsonaro em 2022, a resposta é essa. Senhores esquerdistas, socialistas, consenso de Washington, George Soros, não adianta destruir a economia para tentar nos demover. Nós vamos votar na direita, sempre. Nós vamos ir mais para a direita, até chegar no anarcocapitalismo, sempre. Não adianta nos chantagear. Não adianta nos chantagear com a promessa de uma moeda um pouquinho menos inflacionária nos próximos 3 anos, para depois inflacionar tudo de novo. Não, nós não vamos ceder. Ao mesmo tempo, nós não vamos ser bolsonarista crasso. Eu vou em manifestação para Bolsonaro e eu vejo um pessoal lá que, se o Bolsonaro disser que 2 mais 2 é 5, eles vão falar que é 5. Não, nós temos que apontar os erros do Bolsonaro. O pior deles foi o Paulo Guedes. Se o Bolsonaro me colocasse no Ministério da Economia, nós estaríamos numa situação muito melhor. Ou poderia colocar o Leandro Roque ou o Cristiano Quioca, um austríaco. Enquanto as pessoas não entenderem que economia é economia austríaca, o resto é superstição, é numerologia, nós vamos morrer. Agora, vocês irem para a terceira via é o maior erro que vocês podem cometer. Como é que as coisas realmente funcionam? Estamos numa guerra. O que falava o general Karl von Clausewitz sobre guerras? Ele dizia que existem 2 coisas a serem tratadas de maneira distinta. A guerra propriamente dita e a preparação para a guerra. Então, votar no Bolsonaro não é a guerra propriamente dita. A guerra propriamente dita é a nossa guerra contra as potestades malignas. Votar no Bolsonaro é uma preparação para a guerra. A nossa capacidade de lutar contra potestades malignas é melhor quando o campo de batalha estiver preparado. A hora que tiver a esquerda no poder, eles estão preparados para a guerra, nós não. Então, quando nós adotamos essas atitudes, vamos separar o que é guerra e o que é preparação para a guerra. O que são estratégias feitas para cumprir um objetivo e o que são táticas.
que é a maneira de vencer certos embates pontuais dentro de uma estratégia. Agora, tem cara que não, eu sou purista, o cara não sabe a diferença entre nível tático, operacional, estratégico e grão estratégico. E muito menos sobre guerra política. Agora, nós estamos brincando de puristinhas com foto de anime no perfil, enquanto os nossos inimigos leram profundamente os grandes estrategistas políticos da esquerda. Leram profundamente os grandes estrategistas militares como Clausewitz, Jomini, etc, etc. Enquanto eu estou lendo Jomini, Clausewitz, Mahan, Sun Tzu, Mao Tse-tung, o Rafael Lima está lendo técnicas de linguagem corporal e marketing pessoal. Então ele tem mais seguidores que eu, mas será que eles estão dando dicas boas para vocês? Não. Eu vou falar qual é a estratégia da esquerda. Durante muito tempo, a esquerda procurou fazer aquilo que nas ciências militares nós chamamos de guerra de movimento. Eles procuraram conquistar certos objetivos através da manobra de efetivos físicos no campo de batalha, e isso se manifestou de várias formas. Guerrilha urbana, o próprio foquismo, que era uma estratégia que o Che Guevara desenvolveu para criar vários focos de guerrilha e desestabilizar regimes tidos como capitalistas burgueses. Essa estratégia foi desenvolvida mais a fundo, né, pelo Debré, mas o foquismo sempre consistiu em criar focos de desestabilização da sociedade. Luta armada, propriamente dita. É mais ou menos o que o Alexandre Frota faz. Né? O que ele faz é puro foquismo. É uma estratégia bruta, é uma estratégia bem primitiva, né, como o próprio Alexandre Frota. Se você pedir para o Frota colocar um círculo dentro de um buraco circular ou um quadrado dentro de um buraco quadrangular, ele não consegue. Ele vai ficar assim, esse círculo vai... Então, o foquismo dele é bem primitivo, não era taticamente sólido como era do Che Guevara ou do Fidel Castro. Mas ele existe na sociedade. E ele se manifesta nas próprias organizações terroristas, no próprio crime organizado e na maneira como o Foro de São Paulo e as suas organizações subsidiárias se coordena com as Farc ou com as células islâmicas em Foz do Iguaçu. Isso é uma ameaça. Então, o que eu quero dizer com isso é que não adianta também o pessoal falar, não, é tudo Gramsci, é tudo ocupação de espaços, é o professor universitário, é a esquerdinha da CNN. Isso também é uma ameaça, mas não é a única. Se vocês acharem que a ameaça é só soft power, vocês vão tomar tiro. Existem guerrilheiros, terroristas, criminosos organizados, terroristas, focos, marxistas, leninistas, que são ameaças. Então nós temos que fazer frente a eles com a luta, com a defesa armada. Tem que mandar os guerreiros de selva lá matar os caras da Farc, sim. Agora, não é só isso. Esses caras existem justamente para que muitas pessoas foquem em pedir, pelo amor de Deus, para o Estado proteger, e querem criar um Estado policial, e querem colocar câmera nas ruas, e querem aumentar o efetivo de defesa sem pensar no efeito ruim dos impostos, enquanto a esquerda parasita toda essa estrutura estatal montada para enfraquecer a sociedade civil e fazer valer a sua agenda gramsciana. Aí nós temos que entender que existe uma agenda gramsciana. Agora, a grande questão é a seguinte. Gramsci, depois das derrotas da Terceira Internacional Comunista, da reviravolta na Alemanha, ele começou a planejar as estratégias para a Quarta Internacional Comunista. Ali ele falou, nós comunistas temos que abandonar o conceito de guerra de movimento como estratégia principal da Revolução Proletária e focar na guerra de posição. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele vai usar o próprio sistema e as circunstâncias do sistema para fixar certas posições contra os seus inimigos, ou seja, a burguesia capitalista, e começar a solapar a sociedade a partir das posições já conquistadas, não da movimentação comunista. Gramsci foi brilhante. Gramsci leu Clausewitz, pelo amor de Deus. Porra, desculpa o palavreado aqui. Os comunistas leem Clausewitz e nós lemos Rafael Lima. Quem você acha que vai ganhar? Os comunistas. Que eles leram um cara que manja, que é o Clausewitz. Aí o libertário fala, voto ofensivo. Dá licença, né?
Vamos falar de coisa séria aqui. Gramsci percebeu que ele poderia usar os social-democratas, os social-revolucionários, os mencheviques, que era a esquerdinha Nutella, que ela variava desde do social-liberal ali até os trotskistas, mas era tudo aquela grande esquerda Nutella. Você tinha gente que nem comunista era, tinha organizações operárias, trabalhistas que não se consideravam marxistas nem comunistas. E o Gramsci falou, peraí, não vamos atacá-los. Não vamos fazer aqui uma guerra de comunistas, marxistas, bolcheviques contra social-democrata e menchevique. Percebam, disse Gramsci, que os mencheviques, bolcheviques, a desgraça que os carregue para o inferno, para mim é tudo esquerda, percebam que eles estão atacando os nossos inimigos, estão atacando os burgueses, estão atacando os capitalistas, estão atacando os conservadores e solapando a sociedade cristã com a sua família, com as suas empresas. Não é exatamente isso que nós queremos, disse o Gramsci. Deixa eles lá. Enquanto isso, nós vamos ocupando os espaços e montando uma frente única operária para dar o bote fatal. Isso é a terceira via. O que vocês acham que é a terceira via? Ai, nem Bolsonaro, nem Lula. Nem Bolsonaro, nem... A terceira via são os socialistas fabianos. São os fabianistas que vão ocupar esses espaços anticonservadores, vão legitimar todo o discurso totalitário, mentiroso e anticientífico que deu margem à fraude, a ditadura biosanitária e a fraude. Né? Como é que o gato faz mesmo? Não, o cachorro late, fraude. Como é que o gato faz mesmo? Ah, lembrei, o gato mia. Né? Fraude. O gato. Bom, vocês entenderam. A nossa chance de acabar com o que é historicamente, pelo menos nos últimos anos, a maior ameaça contra a liberdade é 7 de setembro. E aí vem um inconsequente, como o Rafael Lima, fala, eu apoio o dia 12. Pessoal, pelo amor de Deus. Juiz abrindo inquérito. Polícia Federal cumprindo ordem justa de busca e apreensão. Passaporte sanitário. Lockdown, comércio fechando. A chance contra isso é o dia 12? Pelo amor de Deus. Agora, vejam só. Gramsci tem todas essas estratégias. Ele se alia aos mencheviques, aos social-democratas, não porque ele os apoia, mas porque ele os usa. Os usa contra o inimigo comum. Aí eu me pergunto, se o Bolsonaro, mal e porcamente até eu diria, não é nem o Bolsonaro, mas se o próprio bolsonarismo representa alguma chance de resistência contra a ditadura comuno-globalista, por que diabos os libertários anarcocapitalistas não podem adotar a estratégia de guerra de posição gramsciana para o bem? Ou seja, se os bolsonaristas, as tias do Zap, por exemplo, eu estava aqui em Brasília uma outra vez, chegou um cara barbudo, com calça camuflada, jaquetão de clube de moto, chapéu de cowboy escrito 100% Bolsonaro, o cara veio com uma moto modificada cheia de caveira, e na moto dele estava escrito tiozão da opressão. Eu achei genial, né? O tiozão da opressão. Bom, o tiozão da opressão, pode ter certeza que esse cara é antifeminista, anti-ideologia de gênero, anti-aborto, anti-passaporte sanitário, anti-censura, anti-ditadura judiciária. Eu duvido que ele seja um anarcocapitalista. Eu duvido que ele defenda a privatização das Forças Armadas. Mas, cara, é o tiozão da opressão que nos serve hoje. É ele e mais as tias do Zap que vão conseguir frear a sanha comuno-globalista que está solapando as nossas liberdades num curto prazo, numa velocidade estonteante. Pelo amor de Deus, deixa esses caras aí. Deixa o Bolsonaro, deixa o tiozão da opressão, deixa as tias do Zap fazerem o papel deles. E depois nós, libertários, vamos fazer o nosso. O nosso papel agora é estar junto com eles. Não é concordar com eles, não é concordar com tributação de dividendo. Eu quero que o Guedes vá pro inferno. Não posso desejar que alguém vá pro inferno. Mas eu quero que ele caia em desgraça. A hora que o Bolsonaro errar, ele aprovou a lei feminazi da Damares lá, que não pode chatear a mulher. Eu critiquei. Eu critiquei o Paulo Guedes. Eu critiquei a frouxidão do Bolsonaro.
Então, são medidas táticas. Taticamente, eu tenho que falar, o Bolsonaro fez tal bosta tática. Estrategicamente, se abandonar o bolsonarismo nessa hora, em troca de terceira via, vocês estão malucos? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe um texto muito bom de um general da reserva chamado General de Exército Pinto Silva. Aí ele fala um pouco mais sobre Gramsci. E nesse texto do general Pinto Silva, sobre Gramsci, ele diz que quando Gramsci fixa uma posição, ele pratica 4 tipos de operações: o enfraquecimento, o esvaziamento, o constrangimento e a ampliação. Enfraquecimento, senhores. Há um momento em que eles enfraquecem as instituições que servem de base, de pilar para toda a sociedade, para toda a civilização ocidental. A ver, a religião cristã, obviamente, não estou falando de Islã. A família. Esses valores são mais importantes até mesmo do que o próprio livre mercado. Porque não existe livre mercado se não existe uma moralidade da propriedade privada que se baseie em Deus e na provisão da família. Então, esses desgraçados, Rafael Lima, MBL, que dizem defender livre mercado e não defendem coisa nenhuma, em nenhum sentido, porque eles são os primeiros a defender lockdown e fechamento de comércio, eles estão lá, vamos derrubar o Bolsonaro e vamos colocar uma terceira via. Essa terceira via já começa negando o valor da família e da religião. Já começa querendo taxar a igreja. Já começa querendo submeter a Santa Eucaristia a protocolo sanitário. Isso é um enfraquecimento dos pilares da sociedade. Esse é o papel da terceira via. Depois, qual que é o outro que eu falei? Esvaziamento. Sabe o que é o esvaziamento? É terrível. O esvaziamento é tornar a sociedade porosa socialmente. O que é essa porosidade social? Em vez de um contar com o outro, um apoiar o outro, instituições subsidiárias, caridade, pessoas que se unem para montar escolas conservadoras, etc., elas vão todas se isolar, defendendo a importância de um Estado eficiente que lhe proveja os bens e serviços. A terceira via, senhores, é exatamente isso. A terceira via, ela vai causar o esvaziamento da sociedade. Hoje, existem focos, existe um foquismo de direita hoje, o que é muito bem-vindo. Existem focos de resistência. Eu conheci pessoas libertárias e conservadoras nessas manifestações ao longo desse 1 ano e meio de ditadura biosanitária, lá naqueles fora Dória, aquelas coisas. Pessoas com pequenas empresas, pessoas com projetos educacionais para as crianças, pessoas que se apoiam umas às outras em todos os sentidos. Formamos comunidades fortíssimas ali. A terceira via quer solapar tudo isso. Ela quer fazer com que as pessoas se isolem de uma forma não cooperativa. Esse ambiente de aparente normalidade, onde elas não precisam mais dever umas às outras uma terrível cumplicidade, se é que vocês me entendem. Finalmente, eles vão para o constrangimento. Isso já está acontecendo. Mas é aquela coisa. Médicos sérios defendem tratamento com remédios sérios de forma precoce e são ridicularizados. Por quê? Para alimentar a narrativa do caos total. Hoje eu estava no avião, o comissário de bordo pega o microfone e fala: se vocês querem reduzir a sua emissão de carbono, saiba como no site. Quer dizer, você já é um animal desgraçado por estar viajando de avião. Como se não bastasse o comissário de bordo falar assim: e viagem o mínimo necessário, só se for muito urgente vocês devem viajar. Quer dizer, faz todo mundo que está lá se sentir culpado. Já é o governo querendo controlar o que é urgente e o que não é. Oscar Wilde falava: nada mais necessário do que o supérfluo. No comunismo não tem nada supérfluo. No comunismo só tem o necessário. A própria arquitetura comunista é só o necessário. Você pega um prédio comunista, ele é um quadradão, ele é uma caixa de sapato. Você entra lá, come, dorme e vai ao banheiro. Não tem um enfeite, não tem um ornamento, não tem uma característica arquitetônica familiar, local. O comunismo é reduzir só ao necessário. Cuidado com esse discurso. E qualquer um que diga: não, mas o lazer é necessário, o meu emprego é necessário, embora não seja um enfermeiro da linha de frente,
né? Eu sou um garçom, eu sou um agente de turismo, e estão falando que o meu emprego não é necessário. Isso é um constrangimento social. Esses caras da terceira via vão fazer exatamente isso. Eles vão liberar toda a economia, mas só o que é necessário. E finalmente eles vão ampliar o Estado. E quando montarem toda essa estrutura mental e física, onde só o necessário é necessário, onde os grupos se isolam, em vez de cooperar, dependem de um Estado eficiente, em vez de caridade e auxílio emergencial, onde estamos vazios de valores, tão vazios de valores que queremos liberar o aborto porque isso diminuiria as mazelas sociais. O cara que fala isso, ele não tem nem alma mais. E o Estado está ampliado nas suas estruturas, pronto para uma nova expansão. Aí vai vir a esquerda de verdade. Ou melhor, a terceira via é a esquerda de verdade, mas aí vai vir aquela esquerda virulenta mesmo, com todo o terreno que a terceira via preparou para eles. O que vocês acham disso? Só tem uma defesa contra isso. A única defesa contra isso se chama Bolsonaro 2022. Não é o apoio à pessoa do Bolsonaro, eu repito. Mas como libertários, como cristãos, como conservadores, saibamos lutar. Saibamos diferenciar tática de estratégia. A nossa estratégia é a liberdade, não é o bolsonarismo. Mas a nossa tática é o Bolsonaro no poder. Eu vou explicar rapidamente aquilo que eu aprendi no meu curso de oficial, combatente da reserva, CPUR de São Paulo. E também porque eu li muito sobre isso, eu gosto demais de história militar. A situação é a seguinte: você tem aqui um objetivo a ser cumprido, na esfera política, na esfera da grande estratégia, né? Como é que se cumpre esse objetivo? Através de estratégias, através de tomada de decisões que necessariamente implicam em escolhas, em trade-offs. Como nós manobramos as nossas forças dentro dessa estratégia? Aí é o nível operacional. Bom, manobramos as nossas forças, acabamos entrando numa treta, num confronto, uma batalha. Pode ser de alta ou baixa intensidade, mas estamos ali confrontando forças inimigas diretamente. Como vencer essas forças inimigas? Isso se chama tática. Então vocês acabaram de aprender a diferença entre política, grão estratégia, operações e tática. Repito, não abandonamos os nossos objetivos. Temos que ter uma estratégia. Não podemos simplesmente ter objetivos etéreos. Por isso o purismo está errado. Temos que ter a estratégia. E agora, no confronto direto contra as forças comuno-globalistas, nós temos uma arma à disposição. É uma arma que causa danos colaterais. É uma arma com defeitos. É uma arma meio zoada. Mas é a única arma que tem, que se chama Jair Bolsonaro na presidência 2022. Essa é a minha analogia. Quem seria a terceira via? Pois é, a terceira via, você perguntou, o Amoeba, o Moro, o Calcinha enfiado naquele lugar, eles sequer têm um nome. Porque esse é o ponto. A terceira via é exatamente isso. Não, nós não temos um nome como Lula, que eu vou dar 3 refeições por dia para todos os brasileiros. E nem o Bolsonaro fala, vou matar os bandidos todos nisso daí, tá ok? A terceira via ela é sem graça, ela é picolé de chuchu. Mas ela é razoável, sem extremismo. São os piores filhos da desgraça que tem, são os piores inimigos que nós temos. Eles sequer têm um centro de gravidade numa figura a ser atacada. Porque você vê, o Bolsonaro, qualquer coisinha que o Bolsonaro fala, qualquer erro que ele comete, as pessoas debandam da direita. Ah, o Lula roubou. Os esquerdistas que sempre foram esquerdistas se decepcionam com a própria esquerda. A terceira via é blindada. Eles descartam, eles não se baseiam numa figura carismática. Eles são a via moderada, limpinha. Tudo cabe ali. Eles podem se dizer de direita ou de esquerda, tanto faz. Eles podem fazer qualquer coisa e dizer que aquilo é direita ou esquerda, tanto faz. Assim eles solapam não só a sociedade materialmente, mas eles solapam a sociedade intelectualmente e fraquejam nossos espíritos. É a pior coisa que tem a terceira via. Pessoal, em relação ao Bolsonaro, eu acho que eu falei que eu tinha que falar.